cunhada me acusou de trair seu noivo porque meu bebê recém-nascido se parece com ele, então ela exigiu um teste de paternidade, o que fez com que o casamento deles fosse cancelado. E sigam lá na outra rede também. O nome é Capivara do Reddit. Link na bio. Vou dar um pouco de contexto. Tenho 28 anos, mulher, e sou casada com meu marido Aaron há 4 anos. Estamos tentando ter um filho há 2 anos e finalmente engravidei no ano passado, tendo nosso filho Dani há 3 semanas. Tem sido a experiência mais incrível e desgastante da minha vida, e amo esse pequeno mais do que qualquer coisa. Meu marido está extasiado por ser pai. A irmã de Aaron, Bonnie, tem 26 anos, mulher, e está com seu noivo Shawn há 3 anos. Eles ficaram noivos no Natal passado, e honestamente sempre achei que eles formavam um bom casal, mesmo Bonnie sendo às vezes um pouco intensa. Mas tudo bem, desde que façam um ao outro felizes. O fato é que Shawn e eu somos ambos coreanos. Nossas famílias imigraram para cá quando éramos crianças, e temos aquela aparência típica coreana, você sabe como é. Já Aaron e sua irmã Bonnie são brancos. Honestamente, nunca dei muita importância a isso, afinal, por que eu daria? Mas aparentemente Bonnie vinha pensando muito nisso mais do que eu imaginava, e hoje à noite tudo explodiu. Ainda estou tentando processar o que diabos aconteceu. Estávamos na casa dos pais de Aaron para o jantar de domingo, como fazemos todas as semanas, e levei Dani porque ele ainda é muito pequeno e todos adoram segurá-lo e vê-lo. Shawn estava brincando com ele no sofá, dizendo como ele era fofo e tinha aquelas bochechas gorduchas. Bonnie estava sentada ao lado deles e ficou muito quieta. Depois, simplesmente levantou e disse: "Precisamos conversar." Pensei que fosse algo entre ela e Shawn, mas então ela olhou diretamente para mim e falou: "Não, todos nós precisamos conversar sobre isso agora." Eu estava segurando Dani e tentando entender o que estava acontecendo quando Bonnie começou a dizer que vinha pensando nisso há semanas e não podia mais ignorar. Então, de repente, ela soltou a bomba. Acha que Shawn é o pai de Dani e que eu tive um caso com ele, e é por isso que Dani se parece tanto com Shawn e não com Aaron. Juro por Deus que meu cérebro parou por um minuto, porque do que raios ela estava falando? Aaron imediatamente se levantou e disse que ela estava louca e mandou pedir desculpas, mas Bonnie insistiu e começou a dizer que Dani tem os olhos de Shawn, o nariz dele, o cabelo igual, e que é muita coincidência os dois parecerem coreanos. Ela disse que vinha observando nossa interação e achava que havia algo estranho. Honradamente, quase tive vontade de rir, porque a situação era ridícula, mas também fiquei furiosa, porque quem faz uma acusação dessas contra alguém e contra um bebê recém-nascido? Shawn pareceu apanhado de surpresa e repetia: "Bonnie, do que você está falando?" Ela virou-se para ele também e disse: "Não mente para mim. Eu vejo como você olha para ela e como sempre se oferece para segurar o bebê, e como seu rosto ilumina quando vê Dani. Não é normal." Percebi que ela não estava inventando isso ali na hora, vinha alimentando essa história na cabeça dela há semanas. Finalmente eu lhe disse que ela estava completamente insana, que Dani se parece comigo e com qualquer outro bebê coreano, e que é assim que a genética funciona. Que eu jamais traíra meu marido, especialmente não com o noivo dela, e que ela precisava pedir desculpas imediatamente e retirar o que disse. Mas ela continuou insistindo e pediu um teste de paternidade para provar. Até lá, não queria mais que Shawn ficasse perto do bebê. Toda a família ficou ali em choque. A mãe de Aaron começou a chorar, o pai tentava acalmar todo mundo, mas Bonnie não cedia. Shawn foi ficando cada vez mais furioso e por fim se levantou e disse: "Se é isso que realmente pensa de mim depois de 3 anos juntos, então não temos mais nada para conversar." E saiu andando. Bonnie correu atrás dele gritando. Aaron e eu fomos embora logo depois e estamos em casa desde então. Não consigo parar de pensar nisso, revivendo tudo mentalmente, e estou tão furiosa que poderia gritar. Como ela ousa me acusar de trair meu marido? Como ousa envolver meu bebê inocente nas delusões paranoicas dela? Contei a Aaron que não farei nenhum teste de paternidade, porque não preciso provar minha inocência quando não fiz nada errado. Mas agora Aaron diz que talvez devêssemos fazer o teste só para limpar o ar e provar que ela está errada, e seguir em frente. Respondi: de jeito nenhum. Porque no momento em que aceito fazer esse teste, estou admitindo que há motivo para dúvida, e não há. Não vou validar essas acusações malucas tratando-as como se fossem pedidos razoáveis. Passei a noite inteira pensando nisso enquanto Dani dormia, e volto sempre ao mesmo ponto. Bonnie sempre foi um pouco possessiva com Shawn, mas achei que fosse por amor e por querer proteger o relacionamento deles. Agora me pergunto se ela sempre esteve desconfiando de mim só porque Shawn e eu somos ambos coreanos, nos damos bem nas reuniões familiares e conversamos sobre coisas como histórias de imigração das nossas famílias, comida coreana e cultura que Aaron e Bonnie não entendem direito.
Isso me dá náuseas pensar que ela vinha me observando e construindo essa narrativa onde eu seria alguma espécie de vilã que destrói lares, quando tudo o que fiz foi ser educada, amigável e tratá-lo como membro da família que ele vai se tornar ao se casar com Bonnie. Agora ela destruiu tudo. Devíamos seguir em frente depois disso, mas mesmo que ela peça desculpas, como esquecer que ela acha que eu seria capaz de trair meu marido e mentir sobre quem é o pai do meu bebê? Aaron continua dizendo que provavelmente ela está só estressada com o casamento e com alterações hormonais ou algo assim, mas não me importa qual é a desculpa dela. Você não acusa alguém de traição sem nenhuma prova, e muito menos envolve um bebê inocente nas suas fantasias paranoicas e espera que todos simplesmente aceitem isso para que você se sinta melhor. Então, não, eu me recusei a fazer o teste de paternidade e, basicamente, mandei Bonnie enfiar suas acusações onde o sol não bate. Estou me sentindo louca aqui, e todo mundo não para de me dizer para eu fazer o teste para manter a paz. Mas eu não deveria ter que provar minha inocência quando não fiz nada de errado. Edição. Algumas pessoas estão perguntando por que eu não faço o teste se não tenho nada a esconder, e honestamente essa atitude é exatamente o problema. Eu não deveria ter que passar por um exame médico porque alguém inventou uma história na cabeça sobre mim. O fato de as pessoas acharem que isso é uma solicitação razoável me parece insano. Pequena atualização. Shawn ligou para Aaron esta manhã e aparentemente ele e Bonnie tiveram uma briga enorme ontem à noite. Ela está mantendo as acusações e exigindo que ele corte contato com a nossa família até fazermos o teste de paternidade. Shawn disse categoricamente que não vai fazer isso e afirmou que, se após 3 anos juntos ela não consegue confiar nele, então o relacionamento deles acabou. Bonnie começou a gritar com ele e jogou o anel de noivado na cara dele. Agora Shawn está num hotel e os pais de Aaron estão devastados, porque ao longo desses 3 anos eles vieram amar Shawn e não querem que a família se desfaça. Mas também não conseguem acreditar que Bonnie fez essas acusações. A mãe de Aaron me ligou chorando esta manhã perguntando o que ela deveria fazer, e honestamente não sei o que dizer, porque toda essa situação está completamente bagunçada. Continuo me recusando a fazer qualquer teste de paternidade porque não vou legitimar as delícias paranoicas da Bonnie. Mas agora estou preocupada de verdade que Shawn e Bonnie terminem por causa disso, e que todo mundo me culpe por não fazer o teste para salvar o relacionamento deles. Já estou me sentindo culpada, mesmo sabendo racionalmente que nada disso é minha culpa. Aaron está sendo solidário, mas percebo que ele está estressado com a família se desintegrando. Me pergunto se ele, lá no fundo, também acha que eu deveria fazer o teste, mas não diz porque sabe que eu surtaria com ele. E honestamente, eu provavelmente surtaria mesmo, porque estou cansada de ver as pessoas agindo como se as acusações paranoicas e racistas da Bonnie fossem um problema que eu tenho que resolver. Danny está completamente alheio a toda essa confusão, graças a Deus, e é um bebê tão doce. Ele se parece comigo, e se parece com muitos outros bebês coreanos que já vi. O fato de Bonnie achar que a aparência dele é prova de uma traição é profundamente racista e nojento. E não consigo acreditar que ninguém mais está chamando atenção para isso. Atualização 1. Já se passaram 4 dias desde aquele jantar desastroso, e as coisas só pioraram ainda mais. Honestamente, não sei mais o que fazer, mas preciso atualizar vocês porque a situação saiu completamente do controle, e agora estou duvidando de tudo e de todos. Shawn continua hospedado no hotel desde domingo. E Bonnie tem ligado para todo mundo na família tentando pressionar as pessoas para que me convençam a fazer o teste de paternidade. Ontem ela ligou até para minha própria mãe e contou as acusações. Minha mãe ficou totalmente confusa e abalada, e me perguntou o que estava acontecendo. Tive que explicar toda essa loucura para ela. Minha mãe ficou furiosa e disse que Bonnie não tinha o direito de envolvê-la nessa bagunça, e que ela sabe muito bem que Danny é filho de Aaron, porque esteve presente durante minha gravidez, viu como Aaron ficou animado e como planejamos esse bebê por anos. Ela disse a Bonnie para nunca mais ligar para ela. O fato de Bonnie ter chegado ao ponto de ligar para minha mãe mostra até onde ela está disposta a ir com isso. Ontem, a outra irmã de Aaron, Emma, me ligou. Ela tentou ser diplomática, mas basicamente sugeriu que eu talvez devesse considerar fazer o teste, só para acalmar todos. Eu perdi a cabeça com ela e respondi: acalmar quem exatamente? Porque a minha mente está tranquila, a do Aaron está tranquila, a do Shawn também. Então, de quem estamos falando aqui? Ela ficou quieta por um momento e respondeu: bem, obviamente a da Bonnie. Eu retruquei: a paz de espírito da Bonnie não é minha responsabilidade, especialmente quando é baseada em suposições racistas e mentiras. Emma ficou na defensiva e disse: isso não é sobre raça. Eu respondi: ah é? Então por que ela acha que Danny se parece com Shawn e não com nenhum dos outros homens brancos da nossa família? E por que ele é o único que ela desconfia? Ela não soube responder,
E eu desliguei na cara dela porque estava tão furiosa que mal conseguia enxergar direito. Mas o que realmente está me machucando é isso. Aaron chegou em casa ontem do trabalho e estava agindo de forma estranha e distante. Depois de um tempo, perguntei o que estava errado, e ele disse que toda a família está falando sobre isso, e que todos acham que eu deveria fazer o teste para acabar com o drama. Perguntei, então agora você também acha que eu devia fazer? Ele respondeu que não sabia mais e que talvez fosse mais fácil assim. Fiquei olhando para ele por uns 10 segundos e comecei a gritar, e quero dizer, realmente gritar. Perguntei, mais fácil para quem exatamente? Porque não é mais fácil para mim ter que provar que não traí meu marido. Não é mais fácil para mim legitimar as delusões paranoicas e racistas de uma mulher que nem pensa direito. E definitivamente não é mais fácil para mim viver com o fato de que meu próprio marido acha que eu deveria provar alguma coisa. Eu deveria fazer um teste de paternidade pelo nosso filho? Aaron tentou voltar atrás e disse que não achava que eu tivesse traído, mas talvez, se fizéssemos o teste, Bonnie pediria desculpas e tudo voltaria ao normal. Eu respondi, voltar ao normal? Você acha que as coisas vão voltar ao normal depois que ela me acusou de ter um caso e questionou se meu bebê é seu, e você quer que eu recompense esse comportamento dando exatamente o que ela quer? Tivemos nossa primeira briga séria desde que Dani nasceu, e Aaron dormiu no quarto de hóspedes. Fiquei a noite toda chorando e amamentando o bebê, me perguntando como minha vida virou esse pesadelo. 3 semanas atrás eu era a pessoa mais feliz do mundo, e agora minha cunhada acha que sou uma traidora e meu marido acha que eu deveria provar que não sou. Sinto como se estivesse em outra realidade. Na manhã seguinte, Aaron pediu desculpas e disse que estava apenas estressado, que ele sabe que eu não o traí e que, na verdade, não acha que eu deva fazer o teste. Mas sua família está colocando muita pressão nele. Todo mundo não para de perguntar por que eu não faço isso logo se não tenho nada a esconder, e isso está desgastando ele. Eu entendo, mas falei para ele que precisa escolher um lado aqui, porque ele não pode me apoiar e, ao mesmo tempo, achar que eu devia ceder às exigências da Bonnie. Shawn me mandou uma mensagem hoje pedindo desculpas por tudo isso e dizendo que nunca imaginou que seus problemas pessoais afetariam minha família. Ele está tentando resolver as coisas com Bonnie, mas ela nem quer conversar com ele a menos que ele concorde que eu deva fazer o teste, o que ele se recusa a fazer, porque sabe que é insultuoso para nós dois e que nada aconteceu entre a gente. Estou começando a pensar que Bonnie tem algum problema de saúde mental, porque pessoas normais não criam teorias da conspiração elaboradas sobre a irmã do namorado, tendo um caso com base só na aparência de um bebê. Quanto mais penso nisso, mais lembro de pequenas coisas que ela disse ou fez ao longo dos anos que pareciam estranhas na época, mas que ignorei. Como no Natal passado, quando Shawn e eu estávamos falando sobre dramas coreanos que os dois assistem, e ela comentou algo tipo, interessante como vocês sempre têm tanta coisa em comum. Achei que fosse só conversa fiada, mas será que já estava desconfiando? Ou aquela vez em que ela perguntou a Aaron se ele já tinha se preocupado comigo, e Shawn ficarmos juntos nos eventos familiares. Aaron riu e disse não, por quê? E ela respondeu, ah nada, só curiosidade. Eu achei a pergunta estranha, mas imaginei que fosse só interesse pela dinâmica familiar, já que Shawn ainda não era oficialmente parte dela. Mas agora, olhando para trás, percebo que provavelmente ela vinha construindo essa narrativa paranoica há meses, ou até anos. E o bebê foi só a gota d'água que a fez explodir e confrontar todo mundo. Agora, estou realmente assustada com o que ela possa fazer em seguida. Alguém capaz de se convencer de algo tão absurdo, sem nenhuma prova, não está raciocinando de forma racional. Os pais de Aaron querem fazer uma reunião de família para resolver isso, mas eu disse a Aaron que de jeito nenhum vou participar. Não vou sentar numa sala com Bonnie enquanto ela me acusa de trair e exige que eu faça exames médicos para provar minha inocência. Não me importa se isso me faz parecer a vilã aos olhos deles. Pequena atualização. Ok, estou de volta. Depois de ler todos os comentários e pensar nisso sem parar, decidi fazer o teste de paternidade. Mas não pelas razões que vocês estão pensando, e definitivamente não porque acho que Bonnie merece isso. Ela absolutamente não merece nada de mim depois do que nos fez passar. Continuei pensando no que alguns de vocês disseram, sobre como essa dúvida poderia sempre ficar pairando na mente de Aaron, mesmo que ele diga que confia em mim. E percebi que, embora eu saiba que ele acredita em mim, provavelmente existe uma pequena parte dele que inconscientemente se pergunta: odeio que o veneno da Bonnie tenha entrado no nosso casamento, mesmo que um pouco, e quero eliminar qualquer sombra de dúvida antes que isso cresça. Então ontem eu contei a Aaron que faria o teste, mas só por ele, só para que ele nunca mais tivesse dúvidas. Os resultados seriam só entre nós dois, ninguém mais veria ou saberia que fizemos isso. Aaron disse que não precisava que eu provasse nada, mas viu alívio no olhar dele, e soube que estava tomando a decisão certa para nós.
Hoje fomos a um laboratório particular e fizemos o teste. Os resultados chegam em alguns dias. Fiz Aaron prometer que, não importa o que aconteça com a família dele, ele jamais contará a ninguém que fizemos isso. Porque não vou dar a Bonnie a satisfação de pensar que ela me obrigou a provar minha inocência. Isso é só pra gente, pra termos tranquilidade. Aaron está muito grato e não para de me agradecer, dizendo que sabe que os resultados vão confirmar o que ele já sabia. Eu disse a ele que não é sobre provar nada pra ele, porque sei que ele confia em mim. É sobre garantir que nunca exista nenhuma brecha de dúvida entre nós que Bonnie possa usar para nos machucar de novo. Ainda estou furiosa por ter chegado a esse ponto, e ainda acho que Bonnie é uma mulher racista, paranoica e perturbada. Mas amo meu marido, e quero que nosso casamento seja impenetrável às loucuras dela. Se fazer esse teste garante isso, então valeu a pena. Ela jamais saberá que fizemos isso. O laboratório disse que ligará com os resultados, e não estou nervosa, porque sei exatamente o que vão dizer. Mas estou ansiosa para deixar essa história para trás e seguir em frente, sem essa nuvem sobre nossas cabeças. Só quero focar em ser feliz com minha família, sem o veneno da Bonnie nos afetando mais. Alguns de vocês tinham razão, mesmo que Aaron não admita, talvez sempre reste uma pontinha de dúvida em algum lugar da cabeça dele. E prefiro eliminar isso completamente a deixar que isso vire um problema maior no futuro. Mais tarde, pensei que é exatamente isso que um casamento forte deve ser. Fazer o que for necessário para se protegerem mutuamente e proteger o vínculo que têm. Eu atualizo quando tivermos os resultados, mas obviamente eles vão confirmar o que já sabíamos, e então Aaron e eu poderemos seguir em frente com total certeza, e Bonnie poderá enlouquecer sozinha, sem afetar mais nosso casamento ou nossa família. Atualização 2. Recebemos os resultados do teste de paternidade ontem, e obviamente Dani é 100% filho de Aaron, algo que já sabíamos. Aaron chorou quando lemos o resultado juntos e disse que sentia muito por ter deixado, mesmo que por um instante, as acusações da Bonnie entrarem na sua cabeça. Nós queimamos o documento com o resultado depois de ler, porque não quero nenhuma prova de que chegamos a duvidar da paternidade de Dani. Isso foi só pra gente ter tranquilidade completa, e agora temos. Podemos seguir em frente sem nenhuma sombra pairando sobre nós. Aaron está muito mais relaxado desde que recebemos o resultado, e dá para perceber que um peso saiu dos ombros dele, mesmo que ele tentasse fingir que não tinha dúvidas. Fico feliz que fizemos o teste, porque agora o nosso casamento está mais forte. Mas, mesmo assim, tudo explodiu completamente, e nem sei por onde começar. Shawn e Bonnie terminaram oficialmente, e agora ela está alegando que eu seduzi Shawn e manipulei toda a família contra ela. Estou tão furiosa que mal consigo digitar isso sem tremer. Ontem, Shawn foi ao apartamento deles pegar suas coisas e Bonnie estava lá. Ela recomeçou com a mesma discussão sobre o teste de paternidade, e Shawn disse que já era demais, que não podia ficar com alguém que pensava tão pouco dele e da integridade dele. Bonnie perdeu totalmente o controle e começou a gritar que eu tinha virado ele contra ela, que eu sou uma mulher manipuladora que planejava isso há anos. Shawn me contou tudo isso hoje quando veio aqui em casa pedir desculpas de novo, dizer que vai voltar para seu próprio apartamento e garantir que essa bagunça não afetasse nosso relacionamento com ele. Honradamente, fiquei tão grata que ele tenha vindo, porque estava começando a me preocupar que ele me culpasse por estragar o noivado dele. Mas quando Shawn estava aqui brincando com Dani e Aaron fazia café, Bonnie apareceu na porta da nossa casa batendo e gritando para Shawn sair e conversar com ela. Quando Aaron abriu a porta, ela entrou aos empurrões, viu Shawn segurando Dani e simplesmente começou a gritar. Dizia que sabia que ali estava a prova, e perguntava como poderíamos fazer isso com ela. Afirmou que ia contar a todos quem realmente somos. Shawn se levantou com Dani ainda nos braços e mandou ela ir embora imediatamente, dizendo que ela estava assustando o bebê. Bonnie se aproximou de Dani e tentou arrancá-lo dos braços de Shawn. Eu pulei, agarrei Dani dos dois e mandei Bonnie sair da minha casa na hora. Ela se virou para mim e começou a me xingar de tudo quanto é nome, me chamando de mulher que destrói lares, dizendo que eu tinha arruinado sua vida e roubado seu noivo. Eu estava segurando meu bebê enquanto essa mulher gritava comigo na minha própria sala de estar, e simplesmente estourou. Fui direto para cima dela e falei que ela é uma psicopata paranoica e racista, que inventou uma história inteira sobre mim e o Shawn só porque não consegue lidar com o fato de que somos coreanos e nos damos bem como pessoas normais. Disse que ela precisa de ajuda profissional, porque pessoas normais não agem assim, e que melhor nunca mais aparecer aqui em casa, senão eu ligaria para a polícia. Bonnie me deu um tapa na cara enquanto eu segurava a Dani. Shawn imediatamente se colocou entre nós e disse a ela que ela tinha passado completamente dos limites e que precisava ir embora antes que a situação piorasse. Aaron já estava no telefone com a polícia, e Bonnie finalmente percebeu até onde tinha ido e saiu correndo de casa chorando.
A polícia chegou, registrou o boletim de ocorrência e disse que poderíamos processá-la por agressão. Mas honestamente, só quero que ela nos deixe em paz e que eu nunca mais a veja. Aaron concordou. Shawn parecia que ia vomitar e não parava de pedir desculpas, dizendo que nunca imaginou que ela fosse capaz de violência. Hoje, Shawn ligou e disse que Bonnie não parava de ligar para ele, implorando para que ele a aceitasse de volta, prometendo que se desculparia e esqueceria o teste de paternidade se ele desse outra chance. Ele disse categoricamente não, e afirmou que bater em mim enquanto eu segurava um bebê era imperdoável. Bloqueou o número dela, as redes sociais, e acabou com ela para sempre. Os pais de Aaron também ligaram hoje. Estão horrorizados com o que aconteceu. Disseram que nunca mais querem ver Bonnie e que sentem muito por ter sugerido que eu considerasse fazer o teste. Eles sabem que eu sou uma boa pessoa, uma esposa fiel, e me amam como parte da família. Dani tanto e estão envergonhados por ter duvidado de mim, mesmo que por um segundo. Me senti vingada, mas também exausta, porque esse episódio todo foi completamente desgastante. Não paro de pensar no fato de ela ter me dado um tapa enquanto eu segurava meu bebê de apenas 3 semanas. Que tipo de pessoa faz isso? Estou realmente com medo dela agora, porque alguém que consegue chegar à violência tão rapidamente por causa de uma fantasia inventada é perigoso. Shawn veio aqui de novo hoje e trouxe para Dani um pequeno livro infantil coreano. Disse que esperava poder continuar fazendo parte da vida do Dani como tio honorário, e que sentia muito por tudo pelo que Bonnie nos fez passar. Eu disse a ele que é claro que ele ainda é bem-vindo em nossas vidas, e que nada disso foi culpa dele. Honradamente, sinto pena dele, porque perdeu 3 anos com alguém que acabou se revelando completamente descontrolada. Aaron tem sido incrível durante tudo isso e não para de se desculpar por ter sugerido, mesmo que por um momento, que eu fizesse o teste. Ele diz que agora entendeu como aquilo foi ofensivo, e que deveria ter me apoiado desde o início e se posicionado contra a família quando estavam me pressionando. Estou feliz que estejamos do mesmo lado novamente, porque por um momento cheguei a temer que isso prejudicasse nosso casamento também. Dani está ótimo apesar de toda essa loucura, e é um bebê muito feliz. Ele nem imagina que uma mulher maluca tentou destruir a família dele antes mesmo dele completar um mês de vida. Vou garantir que ele cresça sabendo que é amado, desejado e que seus pais lutaram por ele quando alguém tentou separar nossa família. Atualização final. Já se passaram 2 semanas desde que Bonnie me bateu, e eu achava que as coisas finalmente estavam se acalmando. Mas ontem descobri que ela tem contado sua versão dos fatos para pessoas do trabalho, e espalhando histórias na família de Aaron. Aparentemente, na versão dela, eu sou a vilã que seduziu Shawn, terminou um relacionamento perfeito, e ela é a vítima que só queria proteger a família. Estou tão cansada dessa mulher que poderia gritar. O primo de Aaron mora do outro lado da cidade e ligou ontem dizendo que ouviu uns boatos sobre eu ter tido um caso, e queria confirmar se estava tudo bem. Tive que explicar de novo toda essa loucura. Parece que Bonnie está espalhando que Shawn a deixou por minha causa, que manipulei toda a família para ficar ao meu lado e que Dani pode nem ser filho de Aaron. Estou furiosa porque achei que esse pesadelo tinha acabado quando ela nos deixou em paz, mas agora ela está tentando destruir minha reputação dentro da família de Aaron e me pintar como alguma espécie de mulher que destrói lares, quando tudo o que fiz foi existir como mulher coreana e ter um bebê que se parece comigo. Aaron está furioso também e quer conversar com o advogado sobre calúnia, mas honestamente, eu só quero seguir com minha vida, focar no meu bebê e no meu casamento, e não dar mais nenhuma energia ou atenção para Bonnie, porque ela já tirou demais de mim. Recuso-me a deixar que ela tire mais alguma coisa. O engraçado é que a maioria das pessoas que me conhecem não acredita nas histórias da Bonnie, porque sabem que eu não sou esse tipo de pessoa e podem ver como Aaron e eu somos felizes e como amamos Dani. Acham que Bonnie parece instável e desesperada, e é exatamente isso que ela é. Mesmo assim, dói saber que ela está por aí tentando arruinar minha imagem. A família de Aaron cortou totalmente relações com Bonnie e deixou claro para todos que apoiam a mim e a Aaron, e que as acusações de Bonnie eram completamente falsas e sem fundamento. A mãe de Aaron até postou no Facebook falando o quanto ama seu neto Dani e o quanto é orgulhosa da nora. Agradeci a atitude, embora odeie que tenha chegado a esse ponto. Dani agora tem 6 semanas e fica cada dia maior e mais alerta. Ele sorri para mim quando falo com ele e é o bebê mais lindo e perfeito do mundo. Não consigo acreditar que Bonnie tentou incluí-lo nessa fantasia distorcida. Mas ele está seguro, amado, e é isso que importa. Tenho pensado muito sobre por que tudo isso me afetou tanto, e acho que é porque Bonnie atacou as 2 coisas mais importantes da minha vida, meu casamento e meu bebê. Ela o fez de uma forma que parecia racista e xenófoba, mesmo que não fosse esse seu objetivo consciente, e me fez sentir que eu não pertencia verdadeiramente a essa família, mesmo que sempre tenham sido bons comigo.
Mas Aaron tem sido tão carinhoso e amoroso durante tudo isso, e sua família mostrou claramente que eu faço parte dela, demonstrando apoio e deixando claro que eles só ficaram confusos e assustados com as acusações de Bonnie, sem saber como reagir. Eles pediram desculpas por não terem me apoiado melhor desde o começo, e estou tentando perdoar e seguir em frente. O negócio do teste de paternidade ainda me deixa furiosa, porque sei que, se eu fosse uma mulher branca casada com Aaron e tivesse um bebê branco, ninguém jamais teria sugerido que Danny não fosse filho dele. Só por eu ser uma mulher coreana, passei a ser culpada de traição. Bonnie se mudou no mês passado e espero nunca mais vê-la. Espero que ela receba a ajuda que claramente precisa. Mas, principalmente, quero esquecer que ela existiu e focar em criar meu filho, ser feliz com meu marido e viver a vida que construímos juntos, antes que ela tentasse destruí-la com suas bobagens racistas e paranoicas.